gente, eu sou a Amanda. E eu sou a Ana Clara. E a gente está começando mais um episódio do Papo de Dentista. Na terceira temporada. Hoje a gente está aqui com o doutor Maurício Freitas, que é especialista em cirurgia bucomaxilofacial. E a gente vai ter uma conversinha com ele sobre DTM. Isso aí. E aí, pra gente começar bem do zero, muita gente fala de DTM, né? Mas às vezes a gente nem sabe exatamente o que é DTM. Então, se você fosse explicar para um leigo, como que você explicaria o que é DTM? Tá, vamos lá. Primeiro, tudo bem, pessoal? Eu sou o Maurício Freitas, como já foi apresentado aqui. Sou cirurgião bucomaxilo. Só pra gente contextualizar um pouco, meninas, o meu trabalho da residência e do mestrado também, eu sou mestre em cirurgia bucomaxilo, ele foi trabalhado todo em cima de DTM. Então, provavelmente Nossa, por que isso legal. que vocês me chamaram aqui. Mas toda vez que a gente começa a falar, e principalmente quando a gente começa a trabalhar com os pacientes para falar sobre DTM, a gente precisa primeiro mostrar para eles o que na prática eles estão sentindo e o que aquilo pode interferir na vida deles. Tá? Então, quando a gente fala de DTM é uma disfunção da região temporomandibular, então, da nossa articulação responsável ali por mandíbula, maxila, enfim, né? Se a gente for lembrar do sistema lá estomatognático, que é justamente a região de musculatura, articulação, enfim, que é associada à mastigação e à abertura de boca, nesse conjunto. Então, quando a gente fala sobre a disfunção dessa região, a gente está falando sobre uma série vamos falar assim, de desordens, né? De distúrbios, sendo dores, sendo estalidos, sendo desvios da região, que podem acometer esse tipo de paciente. Então, quando a gente fala de DTM, a gente está falando de dores, a gente está falando de estalidos, e aí é isso que a gente precisa passar para o paciente. Aquela areia, né, que falam. Exato, aquela areia, né? Tem muitos... tem muitos trabalhos de anamnese, né? Muitas fichas de anamnese que você costumeiramente vai ler lá, areiazinha, estalidos, clique, né? Barulho na região próxima ao ouvido. Então, é isso que você precisa passar para o paciente para ele entender o que de fato é a DTM, né? E hoje o senhor classifica esse problema muito comum na vida prática ou de clínica? Olha, hoje eu não vou saber te dizer exatamente a porcentagem, mas a última vez que eu vi trabalhos sobre isso, a gente estava trabalhando ali com 75% da população brasileira. Nossa. Com diagnóstico de DTM, tá? E aí, não sei se é o caso, né? Mas a gente teve um aumento desse quadro muito depois da pandemia. Né? A gente sabe que DTM ela está muito associado aí a estresse, a ansiedade, a depressão, coisas do tipo, né? São doenças que são que afetam também, na verdade são condições que afetam e que exacerbam a DTM, né? Então depois da pandemia que teve um aumento desse quadro, a gente também teve um aumento do quadro de DTM. Em qual momento você acha que, por exemplo, eu senti um estalo no meu um estalo mandibular e em que momento que eu tenho que ir buscar um cirurgião dentista? Tá, vamos lá. Só pra gente contextualizar, geralmente quando a gente sente o estalo, sente a dor, sente o incômodo, a DTM ela já está presente há algum tempo. Tá? Então, existem alguns gatilhos, existem alguns pontos que a gente pode identificar antes de chegar nesse ponto. Tá? Então, a gente vai falar, e aí se vocês quiserem, depois a gente mostra algumas coisas que a gente trabalhou e que consegue mostrar para diagnóstico para os alunos e principalmente para os pacientes, de como poder identificar isso antes, né? Então, o estalido, por exemplo, que você falou, ele é um dos sinais, tá? Mas a gente tem ali desvio de abertura de boca, a gente tem, por exemplo, às vezes o paciente acorda com a região de musculatura de boca cansado, depois de uma noite de sono ele já acorda cansado, tá? A gente tem alteração na oclusão, então o paciente que fala que um dia ele está mordendo, parece que está mordendo com os dentes todos encaixados, e aí no outro dia ele já está mordendo de uma forma diferente.
Então isso também dá para a gente caracterizar e avaliar, dependendo da situação, para ver se é uma condição de DTM no futuro, né? E é muito interessante a gente pensar que tem muitos pacientes que eles passam por vários médicos antes de conseguir chegar no dentista e chegar em um diagnóstico. Exatamente. O que é muito comum da gente ver no consultório é você ver o paciente ou que ele é encaminhado ou que ele já tem uma história de, doutor, eu passei com neurologista, passei com otorrino, eu passei com um médico de cabeça e pescoço, às vezes, já chegou o caso assim, e aí ele falou assim, não, isso aí você precisa procurar um dentista. E aí, às vezes, o paciente, ele infelizmente, ele chega às vezes até a nem acreditar que ele precisaria passar com um dentista, né? E as pessoas adiam muito, né? Com Tipo, certeza. não tá me incomodando, é só um estalinho. Porque, que nem a gente estava falando agora, né? Então, às vezes você sente um estalo hoje, e aí esse estalo, ele demora um tempo para aparecer de novo, ou então hoje você amanheceu com a musculatura cansada, mas aí amanhã já tá normal, no dia a dia você acaba não percebendo. Então, assim, cada vez, por isso que eu falei, o estalido, ele é um ponto, quando provavelmente ela já está instalada, vamos dizer assim, a DTM. Mas, assim, geralmente quando isso costuma ficar mais frequente, então todo dia começa a estalar, ou então o paciente vai comer alguma coisa, ou ele vai se alimentar, beber água às vezes, ou então o paciente, às vezes não é nem o paciente que fala, às vezes é o companheiro do paciente, namorada do paciente fala assim, não, toda vez que a gente vai beijar, por exemplo, ele estala. Então, existem casos desse tipo. Exato. Então, às vezes tem casos de que o companheiro, ele fica mais preocupado do que o próprio paciente. Sim. De acontecer alguma coisa. A outra pessoa tá conseguindo Eu ouvir. tenho Exatamente. uma amiga que é bem próxima, assim, que ela abre a boca e estala muito alto, que a gente fica, meu Deus, amiga, vai Existem quebrar. casos de que, por exemplo, as pessoas ao redor conseguem perceber, e aí o próprio paciente já está acostumado, ou então já nem liga para aquilo, e para ele é uma coisa normal, mas que para as pessoas ao redor incomoda. Sim. Nossa. Então, por exemplo, existem alguns casos que a gente pede para o paciente ele ir acompanhado, porque, por exemplo, a gente precisa também diferenciar. Existe a DTM do dia a dia, ou seja, DTM em vigília, tá? E existe a DTM noturna, que também pode ser confundido com bruxismo, tá? São pontos isolados, tá? Então, o bruxismo, ele não tá ligado à DTM ou é um agravo? Pode Ele estar pode ligado. Ah, Tá? Então, existem os pacientes que têm o bruxismo, mas que não evoluem para DTM. E existe paciente que tem bruxismo e DTM. Então, E em que momento, por exemplo, o paciente ele tem bruxismo, ele não tem DTM, mas ele pode desenvolver? pode. A placa oclusal, ela ajudaria? Então, hoje existe até um conflito de literatura sobre isso, tá? Esse conflito ele vai se dar porque a gente fala assim, a placa oclusal ela é para DTM e para bruxismo. Na verdade, não. Na verdade, a gente tem um dispositivo intraoral para DTM, percebe que já não é placa. Tá? Existem algumas literaturas que elas já não consideram como placa. É um dispositivo intraoral. Por quê? Porque pode ser, provavelmente vocês já viram, aquele gig, que é só na ponta do dente. Existem dispositivos que é só nos molares. Então, dependendo de cada caso, a gente pode indicar um dispositivo para cada tipo de paciente, certo? E as placas oclusais, que nem você falou, elas são para proteger a dentição, para proteger as cúspides e os dentes no geral. Então, eu tenho uma placa para que a gente possa tratar não. Na verdade, DTM e bruxismo a gente não trabalha com tratamento, a gente já trabalha com acompanhamento, às vezes diminuição, enfim. Mas Nossa, tratamento, sério? cura exatamente, a gente não vai ter. E como fica em relação a cirurgias que fazem para DTM? Vou já chegar, deixa eu só complementar rapidinho aqui o ponto. Então, a placa a gente vai usar para o bruxismo e os dispositivos intraorais a gente usa para DTM. Maurício, mas eu tenho bruxismo e DTM. Aí a gente pode conciliar. A gente pode trabalhar um dispositivo só
que trabalhe tanto a proteção para o bruxismo como aliviar as dores da DTM, tá? Mas o que causa a confusão hoje é justamente por conta desse dispositivo e de saber que a placa ela é um tratamento, mas que ela não é para sempre, tá? E é isso que causa, assim, ainda alguns conflitos na literatura, porque você vai ver gente falando que placa é para a vida toda e vai ter gente que vai falar que placa é um tratamento a um período só, tá? Na minha escola, onde eu fiz a minha residência, onde eu aprendi, a gente trabalha com placa a um curto período. Tá? Inclusive hoje, no tipo de tratamento que eu faço no consultório e até mesmo onde eu trabalho, nas clínicas onde eu trabalho, a gente trabalha com um dispositivo a um período até a gente conseguir tirar o paciente daquele quadro e tirar o dispositivo. Tá? Quando a gente fala de cirurgia, que foi o seu caso, eu sempre brinco com os alunos. Hoje eu acompanho a clínica de semiologia do Cesupa, tá? Como eu falei para vocês, eu fiz o meu mestrado aqui em Belém, fiz o meu mestrado no Cesupa, e a minha dissertação no mestrado foi a criação de uma clínica, tá? Uma clínica para trabalhar só com pacientes de DTM e de estomatologia, né? Pacientes de biópsia no geral. E hoje eu acompanho o meu orientador, meu chefe, que hoje é meu chefe, mas na época foi meu orientador, nessa clínica, então eu costumo acompanhar eles ainda lá e os alunos de lá. Então eu sempre explico para eles que quando a gente trata de DTM, quando a gente trabalha com pacientes que são do quadro da disfunção temporomandibular, a gente vai ter uma escada, tá? E essa escada ela só tem um sentido, né? Ela só sobe. Tá? Então, o paciente com DTM, eu vou primeiro avaliar, e o primeiro degrau dessa escada vai ser os tratamentos ali a nível ambulatorial, a nível clínico. Então, eu posso fazer laser terapia, eu posso fazer fisioterapia, eu posso fazer agulhamento seco, eu posso fazer eletrotens, que são aqueles pontos que o pessoal da fisioterapia usa bastante com elétrico, enfim, que isso ajuda muito. Eu posso fazer auriculoterapia. Então, percebe que nesse primeiro degrau eu tenho vários. Muito grande, né? Eu tenho vários tipos de tratamento, tá? E aí Mas eu posso. Os tratamentos, doutor, eles são pontuados na necessidade de cada paciente. Exato. A avaliação de cada paciente. Por exemplo, eu tô te falando isso, mas até eu chegar nesse momento de tratamento, eu tenho uma outra definição pra gente fazer antes. Então vamos lá. Vamos fazer um exemplo de que a gente vai avaliar e tratar um paciente, certo? Então o paciente chegou, eu vou primeiro identificar. Hoje a gente precisa entender que na literatura, padrão, e isso aí varia, independe de qualquer tipo de escola, eu tenho 3 tipos de DTM. Tá? Eu tenho uma DTM articular, onde eu vou trabalhar apenas as dores e os incômodos da região de articulação temporomandibular. Eu tenho uma DTM muscular, que ela vai trabalhar toda a musculatura adjacente, então temporal, masseter, pterigoideu, enfim, a musculatura realmente adjacente. E aí a gente entende hoje na literatura que a musculatura adjacente ela já vem até para a região de pescoço e trapézio. Tá? Então é comum o paciente chegar com você e falar assim: doutora, eu não sinto nada de dor aqui na região do ouvido, nada de dor nos dentes, nem nada, mas eu sinto uma dor toda vez que eu acordo. Eu tenho uma dor aqui, que ela vem no pescoço, aqui na região de ombro, e aí eu sinto que durante o dia isso vai passando, mas depois à noite eu vou dormir e aí eu sinto essa dor de novo. E aí a gente já sabe que ela pode estar tendo uma DTM, ela pode estar travando durante a noite e essa musculatura toda está sendo estirada, tá? E aí eu tenho o terceiro ponto da DTM, que é a DTM mista. É quando eu tenho um paciente em crise e aí ele alega dores na região de articulação e na região muscular. Só que eu não sei qual é o ponto principal dessa DTM. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso tirar esse paciente da crise, eu preciso tratar tanto a musculatura quanto a articulação, porque uma das duas vai cessar. E aí vai ficar aquele ponto-alvo, que é, de fato, o ponto que está causando
As dores. Geralmente esse ponto ele tende a ser da articulação que migra para a musculatura. Mas pode existir da musculatura migrar para a articulação também. Tá legal? Então a gente define qual que é a DTM e aí a gente parte para o tratamento. E aí, de novo, a gente vai ter os tratamentos lá, como eu expliquei para vocês. A nível clínico, uma gama de tratamentos. E aí a gente vai evoluindo. Então, não deu certo ali com laser terapia. A gente costuma fazer umas 10 sessões para ver, 5 sessões para ver como que vai ser a resposta do paciente. Faz agulhamento seco para tirar ele dos quadros de dores, enfim, fisioterapia. Não evoluiu, a gente pode conciliar esse tipo de tratamento com a medicação. Mas no caso, doutor, o tratamento desses pacientes, eles são mais para controle do que no caso para cura, né? Porque na verdade não tem cura, né? Foi aquilo que a gente conversou. Mas o paciente ele consegue ficar controlado ao nível dele não depender de nenhum tipo de tratamento, de nenhuma terapia. Sim. Tá? Mas aí ele pode evoluir a voltar às dores? Pode, porque a gente não tem uma cura para esse tipo de desordem. Então, por exemplo, o paciente que ele chega a nível de precisar fazer cirurgia, ainda assim não é uma cura? Uma cura? Não chega a ser uma cura, e aí a gente vai entender o porquê. Vamos evoluir na escada aqui para poder te mostrar o porquê. E aí a gente concilia lá medicação com tratamento com as terapias menos invasivas. Aí a gente já começa a entrar em umas terapias pouco invasivas. O que seria? A artrocentese e a artroscopia. Tá? Então seria a lavagem da região articular. Percebe que aí eu já estou trabalhando diretamente na articulação. Então eu já sei que o tratamento de musculatura, ele ou o paciente ele não tem uma DTM muscular, ou essa musculatura ela está sendo essa DTM muscular ela está sendo gatilhada, vamos dizer assim, por conta da articulação. Sim. Então aí eu vou evoluir. Exato. Tá? Então, para eu partir para uma questão de cirurgia, ou eu preciso ter certeza de que aquele tratamento ele é de uma DTM articular, ou eu tenho que ter certeza de que ele é uma DTM mista, mas que ele está sendo, o ponto principal dele está sendo a DTM articular. Tá legal? E aí a gente já começa a trabalhar os pontos de articulação. Artrocentese, artroscopia, tá? Para DTM muscular, a gente tem a aplicação de toxina botulínica. Então, você pode fazer o Botox, por exemplo, ele vai ajudar bastante, tá? E aí são essas terapias menos invasivas. A gente consegue fazer infiltração de ácido hialurônico também na articulação, PRP ou PRF. Hoje em dia, a gente faz mais PRP na região de articulação, tá? Mas o padrão ouro é ácido hialurônico, dependendo do que você conseguiu ou não, tá? E aí a gente escalona mais uma vez, se o paciente não evoluir para nenhuma melhora, tá? Hoje, a nossa vivência lá na clínica de semiologia, eu acredito que 70% a 80% dos pacientes que a gente tem lá, eles chegaram a esse ponto só. A gente ainda não evoluiu nenhum quadro de lá de necessidade de cirurgia aberta, como a gente chama, a céu aberto, como a gente chama, tá? Então, o máximo que a gente já fez para os pacientes lá e que a gente obteve êxito foi a aplicação de ácido hialurônico e a aplicação de PRP, né? A gente tinha uma centrífuga lá e conseguia fazer essas infiltrações. Nossa, muito interessante, né? Porque isso é feito pelos alunos? Ou... a gente faz, a gente trabalha hoje lá com os alunos, o atendimento é feito pelos alunos do CESUPA. A gente trabalha em parceria com o programa de residência do Filoiola e da UEPA. Então a gente tem os residentes lá rodando nessa clínica também. E aí tem eu e o Dr. Marcelo que a gente trabalha lá, a gente fica como responsáveis, vamos dizer assim, exatamente, da clínica. Então, a maioria dos casos, assim, a gente consegue fazer com que os alunos façam, mas dependendo do caso, se for um pouco mais invasivo, a gente pede ou para os residentes ou a gente mesmo acaba fazendo. Mas é muito bacana, né, ter essa vivência. Sim, eu acho que tem alguns casos em que
muita gente não consegue ver. Eu, por exemplo, quando estava na graduação, eu acho que 90% do que a gente vê hoje na clínica de semiologia, eu não vi. Por exemplo, a gente costuma fazer, semana passada mesmo a gente fez, e aí teve participação até de uma aluna da graduação, que ela fez também. Ela participou, na verdade, uma parte do procedimento ela fez, que foi uma artrocentese. Então a gente fez uma lavagem da articulação temporomandibular na clínica do Cesupa. Então, na cadeira odontológica lá, né? Então, a gente colocou as agulhinhas e tal, anestesiou, enfim, fez todo o procedimento e a aluna participou junto com a gente. Então, tinha o residente fazendo, eu estava supervisionando junto com o Dr. Marcelo e a aluna também participou. Então, assim, tem muitas vivências que eles conseguem fazer. Até o ano passado, tinha algumas alunas que conseguiam fazer também aplicação de PRP. Se eu não me engano, chegou até a ser um trabalho de conclusão de curso delas, que foi a avaliação e o tratamento dos pacientes de DTM com o PRP. Né? Então, tem uma vivência muito grande lá nessa região. Como você disse sobre isso, de que na sua época da graduação você não viu metade assim, disso. Você acha o quanto a odontologia evoluiu e o quanto essas tecnologias importam? Como você acha assim, que tudo isso se ajuda? Então, eu acho que é muito importante pra gente que a gente tenha esse tipo de vivência. Né? Assim, apesar de que se a gente for pensar numa formação de um dentista de fato, praticamente só quem vai querer fazer isso é quem vai querer trabalhar ou com bucomaxilo ou com hoje já existe a especialidade de dor orofacial e DTM. Né? Então, basicamente, quem quer trabalhar com isso é que vai ter interesse em fazer isso. Tá? Então, não é assim, eu não sei aqui como que vocês estão, mas a nossa vivência lá, ela não costuma ser a maior parte das turmas. Tá? Então, apesar da gente ter procura dos alunos e interesse para fazer isso, não chega a ser a maior parte. Sim. Tá? Mas é muito importante porque o que acontece e o que a gente vê acontecendo bastante é de que o aluno ele tem interesse, ele quer fazer, ele quer aprender e aí ele acaba tendo pouco ou quase nada de vivência para quando ele chegar numa residência ou até mesmo quando ele começar a trabalhar no serviço público, que ele for locado para fazer aquilo, ele não tem experiência. Então, ele sente dificuldade de fazer. Sim. É claro que nesse sentido da bucomaxilo, você não vai ser locado a fazer uma artrocentese ou uma artroscopia se você não tiver uma residência ou uma vivência para isso. Então, você, de fato, vai aprender numa residência. Mas isso eu falo para um todo, né? Então, por exemplo, hoje a gente tem o que você falou de tecnologia, de coisas assim. Hoje a gente tem, por exemplo, manual, e-book, várias coisas que a gente consegue ter virtual para a gente poder aprender e para a gente poder saber como fazer. Não só na cirurgia bucomaxilo, em várias áreas, né? E para o aluno poder ter essa vivência e poder fazer isso, seja na sua prática clínica ou na sua prática profissional. Vou te dar só um exemplo rapidinho. Lá como eu falei para vocês, eu fiz um mestrado lá no Cesupa, então lá é um mestrado profissional. A gente acaba fazendo muitos produtos. A gente não faz muita dissertação, não faz muito trabalho escrito, apesar de fazer. Então, um dos trabalhos que a gente fez lá, um dos trabalhos que a gente faz, na verdade, muito lá, são e-books. São manuais didáticos, enfim, coisas do tipo. Então, hoje a gente tem manual de laser terapia. Então, o aluno, quando ele sai formado, se ele tiver o interesse de ter o seu manual de laser, para ele pelo menos iniciar até ele poder fazer um curso de habilitação em laser, ele tem ali para saber quais são os pontos para se situar, né? Exatamente, para se situar. Então, perceba que eu falei da buco, tá? Mas eu sei que para fazer os procedimentos de buco eu tenho que ter a residência, a especialidade, mas tem coisas mais básicas. Sim. Você fez agora o de endo, não foi? Pois é, então você imagina que
vai ter muita gente que vai utilizar o seu manual de endo para poder saber como proceder, como fazer, as técnicas de endo e tal, enfim. A gente tem alguns lá no Sisupa também, que são coisas, tipo assim, de laboratório. Que não tem muito a ver com a parte odontológica, tem mais a ver com a parte de pesquisa. Então, como é que eu vou utilizar uma máquina de prensa? A gente tem um e-book para isso. Como é que eu vou utilizar uma máquina de desgaste de dentina? Que existem umas máquinas já para isso. Existe um e-book para isso. Então, quando a gente fala de tecnologia, quando a gente fala de tecnologia de aprendizagem, a gente fala muito sobre isso. Sobre dar a oportunidade do aluno ter um conhecimento de uma forma mais fácil. Até porque na graduação a gente vê tudo muito corrido, né? Muito Exato. rápido. E hoje em às vezes dia... a gente não tem esse acesso a e-books e... Exato. E hoje em dia, o que eu acabo percebendo muito é que, tipo assim, o aluno ele precisa ter uma facilidade muito grande. Sim. Então a gente trabalha muito ali com celular, com iPad, com coisas do tipo, e aí o aluno ele tem uma dificuldade maior de pesquisar em biblioteca, e isso aí já é geracional, isso aí é normal, tá? E ele vai ter mais facilidade de... Desculpa. E ele vai ter mais facilidade de pesquisar, por exemplo, num celular ou num tablet. Com certeza. Até porque a gente vive numa era de uma conectividade muito rápida, Exato. né? O perfil dos estudantes atuais, ele mudou muito. Exato. O maior amigo do pessoal hoje é o chat. Com certeza. E hoje a gente já trabalha, e isso já veio até dentro do meu mestrado, a gente já trabalha exatamente nesse ponto. Sim. Existem matérias hoje, tanto do mestrado, quanto de especialidades até, para trabalhar exatamente sobre inteligência artificial. Sim. Então, ano passado eu participei do congresso Norte-Nordeste de Cirurgia Bucomaxilo. Ele aconteceu em Salvador. E aí tiveram 2 palestras que trabalharam só sobre inteligência artificial associada à cirurgia bucomaxilo. Então, hoje em dia já tem um trabalho sendo feito em todas as áreas para trabalhar justamente a inteligência artificial. Sim. Né? É muito interessante essa parte da inteligência artificial, porque acaba sendo muito mais preciso, então ajuda muito, por exemplo, numa cirurgia, essa precisão. Eu te confesso que eu ainda não busquei a fundo exatamente sobre isso. O que eu sei, e o que foi trabalhado já, que eu já busquei e tal, é que pra gente hoje existem algumas inteligências artificiais que são assim, que vão a longo prazo ajudar muito. Então existem já inteligência artificial para trabalho de pesquisa, trabalho de publicação, enfim. Existe inteligência artificial já para trabalhar modelagem. Não vamos muito longe, vamos lá. A gente já trabalha um pouco sobre isso, sobre inteligência artificial. Hoje eu trabalho no Hospital Metropolitano, então é um hospital de trauma, tá? Em que hoje eu consigo pegar alguns casos de tomografia computadorizada de trauma, eu consigo levar para um software, eu consigo imprimir em 3D essa face, esse crânio que está fraturado, e eu consigo modelar antes da cirurgia o que eu vou precisar fazer. Então eu vou precisar modelar uma placa, uma tela de titânio para ver, equiparar a altura de margem supraorbitária, enfim, deixar igual. Eu consigo prever tudo isso antes da cirurgia, para que no momento da cirurgia eu ganhe tempo e não fique lá modelando, fazendo essas coisas na hora. Então isso também já é um trabalho de inteligência artificial. É claro que essa parte de impressão 3D ela já tem bem mais tempo do que os aplicativos, ChatGPT, Adapta, enfim, coisas assim. Mas isso também já é uma inteligência artificial que a gente já consegue trabalhar hoje, até mesmo no serviço público. Entendeu? Muito bom. E chegou, assim, aos meus ouvidos que o doutor desenvolveu também uma ferramenta, né, de diagnóstico. Sim. De DTM. Na verdade, fez parte de um dos projetos, né, de um dos produtos que a gente fez lá no mestrado. O que acontece, na verdade? É um produto, ele não é nada revolucionário, vamos dizer assim, mas
trabalhando isso que a gente estava falando agora, sobre facilidade do aluno de trabalhar, tecnologia de aprendizagem, enfim. O que acontece? Eu peguei, existe hoje, na verdade já existe há algum tempo, os critérios diagnósticos para DTM. São RDC, tá? São, se eu não me engano, a cada 2 anos é atualizado uma dessas RDCs, tá? Que são esses diagnósticos, esses critérios de diagnóstico. Então, ele é feito numa espécie de, como é que eu posso falar? Tipo um organograma, tá? Então, ele já vai te dar, sabe essas fichas de anamnese que vocês têm? Que vocês pegam e falam assim, o paciente sente dor no lado direito. Aí tem uma escala visual, de 0 a 10, quanto você sente de dor. Aí, se você tem dificuldade de dormir, tem dificuldade de comer alguma coisa sólida, tá? Isso tudo ele faz parte do RDC, são perguntas do RDC. E baseado em cada uma dessas respostas, ele vai te dando um direcionamento. Sim. Então, o que acontece? Pensando já que o aluno hoje ele não quer pegar esse organograma e olhar lá, o paciente ele tem uma dor 10 e ele tem dificuldade de comer uma fruta, tá? Se você pegar hoje o organograma, o RDC, ele é exatamente dessa forma. Então, de 0 a 10, quanto você tem dificuldade de morder uma maçã? Ele é exatamente assim. De 0 a 10, quanto você tem dificuldade de beijar na boca? De 0 a 10, quanto você tem dificuldade de comer um pão dormido? Ele tem umas perguntas assim meio engraçadas, mas é exatamente assim. Mas é justamente para que, exato, é justamente para que o paciente ele consiga trazer para casa dele, para que ele consiga para o dia a dia, exatamente. E aí a gente pegou esse RDC e a gente esquematizou ele, né? E fez como se fosse uma espécie de aplicativo. Eu acho que eu até trouxe aqui para mostrar para vocês. Sim! Vamos ver se a gente consegue mostrar. Uma espécie de aplicativo. Ele está em processo de patente intelectual. Legal. Então, ele está no INPE hoje, né? Para que a gente consiga transformar ele numa versão beta. Porque hoje ele está como se fosse um PowerPoint, vamos dizer assim. Mas se eu mandar, por exemplo, para vocês, vocês não conseguem editar nada, tá? Ele é totalmente intuitivo. Não sei se dá pra... Acho que dá pra gente ajustar aqui. Mas ele é totalmente intuitivo. Dá pra ver? Ele tem uns... Como se fosse uns cliques aqui, uns botões, tá? E aí a gente consegue ir avançando de acordo com as perguntas, tá? Sim, esse seria um aplicativo que ele seria para auxiliar o aluno, auxiliar o professor ali a diagnosticar algumas coisas, tá? Ele não é para você, por exemplo, chegar, eu tenho esse aplicativo, eu vou pegar ele no meu consultório e aí eu vou fechar o diagnóstico do paciente Ele é com complementar, né? Exato. Ele Tanto é que a gente vai ver aqui, tá? Então, ele foi elaborado por mim, pelo meu orientador na época, o Dr. Marcelo, né, lá no mestrado do CESUP. E aí ele é totalmente intuitivo, ó. A gente consegue só clicando nesses botões e falando, né, e diagnosticando, vamos dizer assim. Então, ele te pede para ter certeza do que é, né, as regiões, para que você não tenha dúvida do que você está fazendo e tudo mais. Tá, então ele é um questionário, ele vai te perguntar exatamente, as perguntas elas são exatamente iguais ao RDC. Sim. Elas não são adaptadas, elas são exatamente iguais. Tá? Então, às vezes o aluno já chegou, por exemplo, do aluno perguntar assim, mas tu fez isso aqui e tu transformou ele para o paciente poder entender. Não é isso. O RDC ele é assim. Só que a gente modernizou, vamos dizer assim, transformou de uma forma mais fácil. Então, de acordo com o relato do paciente, a parte de questionário, por exemplo, é o relato do paciente para saber se o paciente teve dor na região de ouvido ou coisas do tipo, tá? Então, a gente consegue evoluindo, se é uma dor familiar, ou seja, se ele já está acostumado com aquele tipo de dor, ou se é uma dor nova para ele na região ali de ouvido, coisas do tipo, na região de boca, né? E aí ele vai te pedir como
avaliador para que você confirme essas dores. Então, vai te indicar para você fazer a palpação para que você confirme. Então, o paciente, vamos supor, confirmou a dor, e aí ele vai te direcionar quais são os tipos de palpação para você fazer, e ele vai te dizer se é uma dor na ATM ou se é uma dor muscular. E aí a gente vai lá e vamos supor que é uma dor que é direcionada só na articulação. Ele já te deu uma hipótese diagnóstica de DTM articular. Lembra que a gente conversou? Existem 3 tipos, tá? Esse aqui ele vai trabalhar com 2. No RDC a gente só trabalha com um diagnóstico de fato de dor. Então, para que você confirme essa dor, você precisa tirar o paciente do seu quadro de crise. Exatamente. Tá legal? Então, a gente vai confirmar e aí, dentro do RDC, a gente tem DTM articular, DTM muscular e a gente tem as variações de DTM. Então, dentro da DTM articular, eu posso ter alguns tipos de DTM. Tá legal? Então, vamos supor um paciente que ele estala, sente dor com estalido, tá? Ele vai te perguntar aqui, ó, se tem histórico de travamento. Alguma vez esse paciente ele já ficou de boca aberta, travado? Então, não. É um paciente que ele só tem dor e estalido, tá? Esse paciente, ele já teve travamento prévio de forma fechada. Então, ele já ficou travado de forma fechada? Não, ele só tem estalido e crepitação. Ele só tem estalido e dor, tá? Ó, esse paciente, ele tem histórico de ruídos na região de ATM. Então, sim, ele tem estalidos, ele tem crepitação, ele tem dor. Tá? E aí ele vai te pedir para confirmar. Então você vai apalpar na região, pedir para o paciente abrir, fechar a boca, fazer aqueles testes de DTM normal, e aí você vai confirmar. Percebeu que tem ali estalidos, né? Você ouviu algum estalido, você percebeu algum estalido naqueles movimentos de abertura. Então sim. Você percebeu que ele teve algum travamento, alguma coisa? Não. Então esse paciente ele tem um deslocamento de disco com redução. Por que com redução? Porque toda vez que o disco sai de posição, mas ele volta, você sente estalar. Entendeu? Uau! Esse é um complemento de diagnóstico. Tá legal? E aí você pode finalizar ou reiniciar, fazer uma nova pesquisa. Enfim, você pode ficar aqui brincando ou diagnosticando o quanto você quiser. Tá? E aí no final a gente te agradece, né? Pode até confirmar se você realmente não quer fazer nenhuma outra. E ele tem aqui a bibliografia do que foi utilizado, que foi exatamente o RDC. Doutor, meus parabéns. É realmente muito útil numa prática clínica. Isso auxilia muito ajuda a gente. muito, justamente os alunos já ter de uma certa forma, utilizar isso de uma forma mais fácil de entender. Mais prática até pro Exato, aluno, né? De porque ser às vezes pontual. o aluno está fazendo aquelas fichas de anamnese, ele está fazendo as perguntas ali, mas ele não sabe nem por que ele está fazendo a Mas ele pergunta. quer entender. Exato. Junto. Ele não sabe nem por que ele está fazendo aquelas perguntas. E aí o que acontece? A gente começou a perceber que no final o aluno ele fazia a ficha de avaliação, de anamnese, pedia para aplicar o aplicativo e no final ele tinha uma hipótese diagnóstica, certo? Sim. Daqui a um tempo, esse aluno ele já começava a sacar quais eram os pontos que identificavam e o porquê daquilo. Então, como eu expliquei para vocês, o paciente que tem o estalido, que tem crepitação, ele está deslocando, o disco está saindo de posição, mas está voltando. Então, o aluno ele já identificava qual era o problema. Então, depois de um tempo, assim, algumas semanas, vamos dizer assim, o aluno ele já nem precisava mais utilizar aquele aplicativo. Ele utilizava quando ele tinha alguma dúvida, ou então quando alguma coisa saía da normalidade. Sim. Aí ele ia lá e utilizava. Isso é muito interessante porque o modo com que a gente aprende atualmente mudou também, né? Exatamente. Mudou muito, assim, do que a minha mãe, quando estudou, do que como eu estudei. Exatamente. Então, se a gente for parar pra pensar, esse estudo que acaba sendo autônomo, né? O aluno usa o manual para diagnóstico e ele acaba que aprende com isso. Então, essa tecnologia está muito aliada, né? Com uma tecnologia de ensino que realmente funciona na prática. E a gente nem precisa ir assim tão longe. Eu acho que da forma como eu estudei, eu tô formado já tem 6 anos, né? Então, parece muito tempo, mas não é quase nada.
E aí eu fiz o meu mestrado em 2023, então tem 3 anos que eu sou mestre. 3 anos que eu sou mestre. Vai fazer 3 anos agora, na verdade. Ah, efeitos. Então, de 2020 para quando eu formei, para 2023, quando eu comecei a trabalhar com alunos de fato no mestrado, muita coisa já tinha mudado. A forma como o aluno buscava aprender já tinha mudado. A forma como era feito as aulas, como são feitas as aulas já mudou. Então, e vamos lá, de 2023 para agora, isso aqui já não é quase nada. Sim, assim, isso aqui já é uma coisa normal pro aluno. Já é normal ele pegar um e-book e olhar lá e eu preciso de, sei lá, aquilo que eu falei para vocês. Hoje a gente tem um e-book de laser lá no Cesupo. Então, eu falo pro aluno, não, eu preciso que tu faça um laser para DTM. Aí ele vai me perguntar assim, doutor, mas muscular ou articular? Eu falo assim, articular. Aí ele vai pegar o e-book, aí ele vai jogar lá DTM articular, tem os pontos, tem a potência de Joule, tem qual é o tipo de laser, se é vermelho, se é infravermelho, e ele vai fazer. E aí, se eu precisar que ele complemente, eu vou chegar lá para ele e vai falar assim, preciso que você complemente, e ele vai complementar. E essa é a tendência, né? A tecnologia vai entrando e as coisas vão ficando mais facilitadas. Exatamente. Dinâmicas, né? A gente vai trabalhando, vai sendo feito de uma forma com que essas tecnologias elas chegam para ajudar e não para atrapalhar. Se tinha muito pensamento antigamente, principalmente na época que eu estava na faculdade, eu lembro muito que tinha assim, uma briga de alguns professores e tal com o celular. Então o professor não queria que você mexesse no celular, estava na aula, você tinha que, enfim, deixar de lado, prestar atenção no slide, enfim, coisas do tipo. Depois de um tempo a gente começou a perceber de que o celular ele poderia ser um aliado na forma de aprendizagem. Então hoje, é claro que a gente não vai deixar o aluno fazer prova com o celular, não vai, enfim, fazer alguns trabalhos, enfim, e deixar ele ali com o celular o tempo todo na mão, porque, querendo ou não, o celular também é uma forma de você perder a concentração, enfim. Mas hoje, assim, é muito mais fácil você ter uma busca, você ter procura de trabalhos, de artigos e coisas ali, e mais rápidas também no celular, do que você parar a sua aula, o aluno vai lá na biblioteca, aí ele pega um livro, aí ele vai identificar qual é o capítulo que a gente está falando, para ele procurar e tudo mais. É claro que, assim, de uma certa forma é mais fácil utilizar o celular, tá? Mas eu acho que essa parte de livros, de literatura, no fato, ela nunca vai deixar de existir, até porque a gente vai trabalhar aí com concursos, com provas, com coisas que a gente precisa ter algo realmente já consolidado. Tá? Mas, assim, hoje é muito mais fácil você ter um celular, por exemplo, aqui, e aí eu tenho um livro, aquele mesmo livro que eu vou lá na biblioteca, pego e vou consultar, eu tenho aqui no meu celular. E consigo ter acesso mais rápido. Tudo tá a um clique de distância, Exato. né? Então, diminui muito. Então, aquilo que antes a gente entendia como algo que poderia atrapalhar o aluno, hoje ele está sendo visto como algo que pode ajudar a você ter um acesso mais rápido. Certo, doutor. Doutor, o que o senhor pode falar para uma pessoa hoje? Eu quero prevenir um distúrbio, qual seria uma dica para a pessoa prevenir? Se tem essa dica para prevenir, se pode então, prevenir. A prevenção hoje, eu acho que a gente não trabalharia com prevenção. Tá? Hoje a DTM ela é considerada um distúrbio multifatorial. A gente não consegue determinar apenas um fator que gere a DTM, né? Então, são vários tipos de doenças ou de condições que podem acometer uma DTM. Então, é difícil a gente falar de prevenção. Tá? O que a gente pode fazer é um acompanhamento. Né? Então, o paciente ele fica ali sendo acompanhado tanto por dentista, quanto por psicólogo, quanto por, em alguns casos, psiquiatra, neurocirurgiões, enfim, coisas do tipo, tá? E aí a gente tá falando só sobre a DTM.
tá? E aí eu não tô falando sobre prevenção, eu já tô falando sobre acompanhamento. Qual o sinal, assim, que o senhor acha que não deveria ser ignorado nesse âmbito de disfunção? O principal sinal, assim, hoje que a gente fala sobre não ser ignorado são os estalidos, são as dores, são as condições no geral, tá? Mas, de novo, quando a gente fala sobre uma doença multifatorial, muita coisa a gente precisa ficar atento. Então, um paciente, por exemplo, que ele já tem ali um quadro de ansiedade aguda, vamos dizer assim, eu não sei exatamente o termo, tá? Mas uma ansiedade que seja exacerbada ou generalizada, ou então um paciente que tem um transtorno de hiperatividade, por exemplo, ele pode ter uma condição de DTM, pacientes com má oclusão, na sua maioria de vezes eles têm condições de DTM, ausências dentárias, então são coisas que a gente precisa ficar atento, tá? Eu sempre falo também para os alunos que a DTM, ela a gente entra mais ali como um coadjuvante, tá? Então existe tratamento para isso, mas o que vai trabalhar mesmo de fato e ajudar a gente a tratar a DTM são as outras áreas. É um tratamento multidisciplinar. Tá? Então hoje, por exemplo, eu estava com uma paciente em clínica, que a paciente ela tinha dores e tudo mais. A gente pediu uma avaliação, ela está fazendo uma ortodontia e ela já está tendo melhoras na região de articulação. Sim. Não quer dizer que todo paciente eu vou precisar colocar aparelho para ele melhorar da DTM. Não. Mas o quadro dela, que tinha uma alteração de oclusão e que tinha uma mordida cruzada, que tinha uma mordida topo-topo, enfim, não lembro exatamente agora o quadro dela, mas que tinha uma alteração de oclusão e que com o tratamento ortodôntico já está melhorando, a gente vai entrar ali, eu vou entrar ali como um coadjuvante. E doutor, para a gente conseguir finalizar agora, qual era o primeiro passo que alguém que esteja assistindo a gente agora, que assistiu a gente até aqui, se identificou com tudo que a gente falou, devia fazer? Eu acho que assim, o acompanhamento, de novo, o acompanhamento com o dentista é o principal. Sim. Tá? Então, você ter ali, e aí a gente não fala tanto do paciente. O paciente, ele vai te dar os sinais do que ele está tendo. Né? Então, eu estou tendo uma região ali de musculatura cansada, eu estou tendo estalídeos, crepitação, enfim, isso aí são sinais que você vai falar para o seu dentista e o dentista vai sacar como se fosse, como se sendo uma DTM. Tá legal? Mas assim, acho que o principal para o paciente mesmo é que ele continue fazendo o acompanhamento com o dentista, para que o dentista também possa identificar alguns sinais ou alguns pontos que possam ser sinais de identificação para DTM. Acho que o principal é você ter o acompanhamento ali com o dentista e com principalmente um psicólogo ou coisas do tipo, porque a gente sabe que hoje tá... problema gravar, Exato. Hoje o maior problema dos pacientes quando eles chegam pra gente na clínica é porque o paciente ele já tá num grau severo de DTM. Sim. Então ele já tá em crise. É um paciente que ele já está com uma dor generalizada. É um paciente que eu pergunto se eu sabe me identificar onde dói. E aí ele vai falar assim, doutor, dói aqui. Nessa região. Exatamente. Dói tudo isso aqui. Tudo isso aqui. Hoje, se você for pegar um paciente no início de um quadro de DTM, se eu chegar para ele e falar assim, você sabe me dizer aonde dói? Ele vai te dizer, dói aqui, dói bem aqui, tem um ponto aqui que dói. Então, são chamados pontos de gatilhos, ou trigger points, que a gente chama. Então, são os pontos de gatilhos. E aí, a gente vai tratar exatamente em cima desses pontos. Agora, quando o paciente ele sai desse quadro localizado para um quadro generalizado, aí já fica mais difícil. Só que o que acontece é que, na maioria das vezes, o paciente ele vai te procurar quando ele já está no quadro generalizado. Sim. Entendeu? Então, seguimos na mesma linha de que a prevenção A sempre prevenção é o mais sempre importante, mais né? importante. Exatamente. Muito obrigada, doutor.
A gente ficou muito feliz hoje com sua presença. Acho que foi incrível. Eu aprendi muito hoje. E a gente aprendeu tudo hoje. A gente aprendeu muito. Eu acho Achei que incrível. foi de grande valia, assim, pra tirar, sanar dúvidas mesmo de pessoas que estão entrando agora, pra tirar dúvidas tanto de especialidade também, Sim. né, do que seguir. Sim. A gente, durante a graduação, a gente tem muitas dúvidas, até quando a gente termina. É. Acho que a gente terminando tem muitas dúvidas, então acho que foi muito eficaz esse papo, né? Sim. Pra sanar algumas dúvidas, e a gente queria muito agradecer a sua presença. Foi. E a gente tem um brinde do nosso patrocinador, da Labo Dental. Ah, legal. Você Obrigado. ganhou. Muito Você obrigado. amou? Muito bom. Bom, meninas, muito obrigado pelo convite. DTM é um assunto que eu gosto. Quem convive comigo sabe que eu gosto muito de falar. Eu fico, mais uma vez, à disposição. O que vocês precisarem, quando precisarem, é só falar comigo. E, enfim, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Pois é, gente, esse É foi isso, pessoal. o Papo de Dentista de hoje. Tchau! Deixe o like, se inscreve no canal e aguarde o próximo vídeo, hein?